Biblioteca de Bolso, uma conversa informal a três sobre a relação que estabelecemos com os livros. Uma ideia original de Inês Bernardo E José Mário Silva. Bem-vindos a mais um episódio de Biblioteca de Bolso. Esta semana temos connosco Pedro Mexia. Licenciado em Direito, tornou-se conhecido como crítico literário, poeta e cronista. Já passou pelo Diário de Notícias e pelo Público, mas neste momento escreve semanalmente no Expresso. Cinéfilo de longa data, foi subdiretor e diretor interino da Cinemateca Portuguesa. Tem uma rúbrica sobre cinema na Antena 3 e é coautor do PBX, um programa da Rádio Radar, que é também um podcast do Expresso. Passa a concorrência. Faz ainda parte do Governo de Sombra, que podem ouvir na TSF e ver e ouvir na TVI 24. Publicou 8 livros de poesia, 6 de crónica e 4 volumes de diários, extraídos dos seus vários blogs. Há poucas semanas foi escolhido pelo novo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, como consultor para a área da cultura. Olá Pedro, muito obrigada por teres aceitado o convite. Vamos começar pela tua primeira escolha, The Love Song of J. Alfred Prufrock, de T.S. Eliot. Conta-me como é que chegaste a este livro. Eu, quando descobri o livro, numa livraria que já não existe na Avenida da Liberdade, não sabia bem o que era, sabia vagamente que era o Eliot. Eu teria 20 anos ou perto disso. Sabia que o Eliot era um poeta, não sabia bem se inglês ou americano, ninguém sabe, ele próprio não sabia. E lembro-me de encontrar esta tradução do professor João Almeida Flor, uma edição da Assírio e Alvim, e é um título que chama logo a atenção por este nome de empresa comercial, não é? E esta ideia de uma espécie de um homem sem qualidades no meio de uma cidade hostil. E sobretudo o que me interessou no poema, e é ainda o que me interessa no poema, e no Eliot em geral, é uma capacidade de juntar uma grande musicalidade e um tecido verbal que vai buscar desde a coloquialidade às citações mais eruditas, com uma espécie de visão, uma grande visão sobre a nossa civilização, e uma visão que é, no caso dele, neste poema muito notoriamente, depois noutros, quando ele se converte ao cristianismo, menos notoriamente talvez, uma visão que é distópica e que é bastante negra, e portanto este J. Alfred Prufrock é uma espécie de marionete que vai atravessando aqui esta terrível cidade contemporânea, onde tudo, incluindo as relações pessoais e os valores e a guerra, etc., tudo é opressor, opressivo, tudo é vazio. Ele tem um famoso poema chamado The Hollow Man, Os Homens Vazios, e isso interessou-me muito. Talvez eu nessa altura não estivesse nessa fase da minha psique, mas por lá passei, e então também, evidentemente, nestes fenómenos há sempre uma adesão a uma empatia que é parcialmente literária e parcialmente não literária. No caso do Eliot isso aconteceu. Que impacto é que teve este poema no Pedro Mexia de 20 anos? Teve muito impacto porque justamente os poetas de que eu gostava mais nessa altura eram poetas que iam num sentido muito diferente deste. Eu gostava muito dos poetas românticos, gostava muito de alguns poetas surrealistas, ou pelo menos do surrealismo, ou da ideia do surrealismo, que é também em grande medida um neo-romantismo. Uma das minhas grandes descobertas foi a tradução do Hölderlin do Paulo Quintela, pelo qual a minha mãe estudou, foi aluna do Paulo Quintela, e tinha essa tradução, que eu até acho que não é muito boa do ponto de vista dos conhecimentos do Paulo Quintela de alemão, naturalmente, mas do ponto de vista dos poemas, não parece que resultem muito bem em português, mas evidentemente que a descoberta do Hölderlin é uma espécie de descoberta da poesia, com uma maiúscula mais maiúscula que se pode imaginar, e portanto uma espécie de noção de ambição, plenitude, infinitude, tudo isso que está na poesia do Hölderlin, embora ele também tenha tido evidentemente uma vida muito complicada, até do ponto de vista do seu equilíbrio mental, não é? E de decepções de várias natureza. E depois, no caso dos poetas do século XX, eu gostava, por exemplo, muito do Éluard, que é um poeta que eu hoje nunca releio, que é um poeta que tem várias vertentes, também tem uma vertente política muito conhecida, mas que era um dos grandes poetas, acho que ainda se pode hoje, podemos olhar para ele como um dos grandes poetas de amor contemporâneos, mas também sempre com essa ideia de uma espécie de plenitude. E de repente eu, através do Eliot e depois de outros poetas, sobretudo anglo-saxónicos, que li depois
disso, encontrei o contrário disso. A não plenitude que toma formas muito diferentes. No próprio Eliot, há um Eliot, como eu disse há bocado, pré-cristão e pós-cristão, mas isso interessou-me mais, e aí, claro, à dimensão literária, como eu dizia há bocado, alia-se também uma espécie de empatia pessoal. Eu sou um pessimista e, portanto, os poetas pessimistas a certa altura, só que foi uma novidade para mim, não foi por esses que eu comecei. Se calhar se tivesse começado por esses também não teria... Eu conheci-te mais ou menos nessa altura, escrevíamos os dois no DN Jovem, e lembro perfeitamente nas nossas tertúlias em que líamos, inclusivamente poemas uns aos outros, do teu fascínio pela poesia do Paul Éluard. Mas curiosamente, na altura, no DN Jovem, tu escrevias só prosa. Sim. Nunca publicaste poemas. Nunca publiquei poemas. Mas não. na altura, que impacto é que o Eliot teve na tua escrita poética? Também alterou alguma coisa? Na escrita não teve nenhuma, acho eu, como continua a não ter, no sentido de que não teve nenhuma influência no sentido... naquele sentido da palavra em que se pode detectar marcas do Eliot. O Eliot escreveu poemas longos, poemas eruditos, poemas, alguns deles extremamente musicais, são tudo características que eu nunca tentei, que não me interessa ou que não seria capaz. Por exemplo, portanto, desse ponto de vista... No Eliot e outras observações também há uma deriva pela cidade. Sim, aí o livro... em termos estruturais... Sim, o livro chama-se assim porque de facto começou um bocadinho por estes poemas que têm a tal cidade como um sítio mais ou menos hostil, amaldiçoado. A cidade começa a ser um dos centros temáticos da poesia com o Baudelaire, como sabemos, e já aí a cidade não é propriamente uma cidade eufórica, mas depois, evidentemente, naquele período dos que coincidiu, ou que é o período dos modernismos, mas que também é o período de muitas outras coisas, no momento em que a confiança na linguagem começa a ser dinamitada pelos filósofos, pelos linguistas, no momento em que o Freud começa a dizer que nós, enfim, não somos propriamente donos daquilo que queremos, pensamos, tudo isso, a Primeira Guerra Mundial, que foi uma espécie de fim do século XIX, 14 anos depois. Foi a época em que o poema foi escrito. Sim, exatamente. E portanto, há ali um caldeirão de acontecimentos culturais e políticos que tornam esse momento bastante instável e que produziram aqueles que são, na maioria dos casos, os poetas que eu ainda hoje mais gosto, que são os poetas e não só, e prosadores modernistas, que em geral eu sou muito mais sensível a esses do que aos pós-modernistas ou ou à geração beat, embora no caso da poesia sou muito sensível aos poetas do pós-Segunda Guerra, mas se calhar falaremos disso. Neste poema há o Eliot faz muitas perguntas. Uma delas, por exemplo, é Do I dare disturb the universe? Sim. O adolescente Pedro Mexia, quando leu isto, também se questionava: permitir-me-ei perturbar o universo? Não no sentido do adolescente. Eu acho que este poema é sobre um velho precoce, coisa que eu sempre me senti de alguma maneira, e portanto não era tanto a angústia do adolescente, mas de alguém que, quando eu digo velho, até no sentido mais aquele sentido em que se sente que este tempo não é o nosso, que talvez seja uma boa definição, para além da definição cronológica do que é ser velho, é a ideia de que há qualquer coisa naquele tempo no qual o sujeito já não se reconhece, por boas e más razões. Pode haver ótimas e péssimas razões para a pessoa não se reconhecer no seu tempo. Pode ser um nostálgico, um reacionário, ou de facto pode ser o tempo que está errado, ou seja, o problema pode ser da época em que viveu. E portanto isso, nesse sentido, o Eliot é um poeta muito adulto, não é de todo um poeta adolescente, é um poeta muito vigiado, muito que tudo aquilo passa pela... Não é um poeta de inspirações súbitas e de escrita automática, tudo aquilo é pensado Mas também tem rasgos, tem imagens extraordinárias. Tem, justamente. Medir a vida com colheres de café. Exatamente, sim, exatamente. Ou aqueles dois versos do In the Room, the ladies come and go, talking of Michelangelo, que é uma rima extraordinária. Que não dá para traduzir. Há vários momentos do Eliot em que de facto essa musicalidade torna o poema dificilmente traduzível. E depois também há o facto de, à volta do Eliot e à volta do Wasteland, sobretudo, com aquela história de publicação
muito curiosa, que é basicamente um manuscrito que foi selvaticamente retalhado pelo Ezra Pound, que aliás também foi quem diligenciou para que o Love Song of J. Alfred Prufrock fosse publicado pela primeira vez na revista Poetry de Chicago. E portanto essa emergência de um grupo e de alguém que, além da sua própria obra, é mentor para tanta gente, como o Ezra Pound, que é o caso do Ezra Pound, que também foi o mentor do Hemingway e de vários outros escritores, e portanto há também ali uma... E o Eliot, aliás, reconheceu, não é? Chamava-lhe Il Melhor Fábio. Exatamente. Há também um certo fascínio dos grupos literários, das gerações literárias, que evidentemente no modernismo foi muito forte nos surrealistas, como tinha sido muito forte nos românticos, como foi muito forte noutras, e portanto também havia esse lado de fascínio. Não é necessariamente aquilo que me interessa mais hoje, mas na altura foi perceber que aquelas pessoas se conheciam, se encontravam, a Virginia Woolf e o Joyce, etc. Tudo isso tem um certo, para quem está a descobrir a literatura, tem um fascínio muito imediato. Não é muito difícil perceber o teu entusiasmo com o Eliot, até porque a tua matriz também é muito anglo-saxónica. No caso do segundo livro, O Ofício de Viver, os diários do César Pavese, falamos de um homem que é bastante, quer dizer, se calhar depois até tem algumas afinidades em alguns aspectos, mas que é muito diferente de ti, a começar por, é de outro enquadramento político, etc. Mas, no entanto, é uma figura, para além de um grande escritor, e tu sempre separaste muito bem as águas, quer dizer, a qualidade de um escritor está acima de tudo. A tua atenção e a tua atração pelos diários do Pavese nasce de... Tu próprio também escreveste muito em blogs, num registro que em alguns casos até é parecido com o dele, de um grande autocrítica e de autoanálise. O que é que... Mas conheceste o Pavese e a escrita dos diários dele antes dos blogs? Sim, conheci. Evidentemente eu também gosto muito do Pavese ficcionista, do Pavese romancista e contista. E do poeta? Do poeta um pouco menos, porque conseguiu ir buscar o que tem de melhor aquela desenvoltura da ficção americana dos anos 30, etc. Mas depois com um travo poético e com uma melancolia que são muito italianos, e a relação dele com a paisagem, com a juventude, etc. Mas o caso do diário, o caso do Ofício de Viver, interessou-me por duas razões. Essencialmente, a primeira foi porque eu gosto muito de diários, portanto, interessou-me na mesma medida em que me interessou o diário do Kafka, que tinha sido o diário mais importante, e talvez tenha sido até hoje o diário mais importante que eu li, ou o diário da Catherine Mansfield, que eu gosto particularmente, até talvez mais do que do da Virginia Woolf. E eu gosto muito da escrita diarística porque é um género evidentemente um pouco menosprezado, porque no fundo é uma espécie de certa forma nós só lemos, ou quase só lemos diários de autores que se tornaram conhecidos por outros géneros. Há muito poucos casos de puros diaristas que não fizeram mais nada, e portanto geralmente as pessoas leem diários porque querem compreender melhor aquela pessoa. Exatamente, no pior dos casos por voyeurismo, não é? Ou por completismo, ou por outra razão qualquer, mas em geral muitos desses escritores, o caso do Kafka e da Virginia Woolf e da Catherine Mansfield, são paradigmáticos. Não é por isso que eles se tornaram conhecidos. O Kafka, enfim, o diário acho que tem um peso talvez até maior na obra dele do que nos outros casos, mas muitas vezes são obras póstumas, são cadernos encontrados depois dos autores morrerem. Alguns não foram pensados para serem publicados. Alguns não foram pensados para serem publicados. Enfim, no caso do Kafka há todo ali um jogo, uns mind games sobre os famosos testamentos extraídos do Max Brod, não é? Isto é a ideia como lhe chama o Kundera, isto é a ideia de que ele mandou queimar o seu espólio ao seu melhor amigo, sabendo que dificilmente ele o faria, e portanto é aquilo que em direito se chama um pedido não sério. Tratou ele próprio disso, não é? O Pavese que se suicidou novo, com 42 anos, salvo erro. Menos 41, quase 42. Sim. Mais novo deixou, do que nós, exatamente. deixou pronto pôs a data do começo e do fim e deixou em cima da secretária no hotel. Ele sabia que ia ser publicado. Sim, sabia que ia ser publicado, e foi, abusa-se muito daquela expressão do testamento, mas foi de certa forma isso. E o que eu gosto no caso do Ofício de Viver, gosto de duas coisas. Gosto, por um lado, do intimismo. Alguns destes diários, evidentemente que é mais fácil ser
intimista num diário póstumo, porque, enfim, já não causa melindre, mas também gosto da maneira como isso como também nunca deixa de ser um diário literário, e um diário de alguém que é editor, tradutor, ensaísta, a maneira, sobretudo, muito ligado à questão da literatura americana, desde a Moby Dick ao Faulkner e aos escritores americanos dessa época, alguns dos quais ele traduziu ou editou, e depois também a questão política, é estranho porque é um caso em que tudo nele parece apontar para uma configuração mental o mais distante possível das ideias políticas que ele professou, ou seja, nós lemos o Pavese e é um homem tristonho, individualista, um bocado pessimista, fechado ao mundo, e portanto o facto de ele ter sido comunista, que supõe, pelo menos do papel... Ele só aderiu ao partido depois da guerra. Sim, ele foi enfim, um antifascista, esteve preso, esteve numa espécie de termo de identidade e residência, era uma figura chamada Confino, porque descobriram uns papéis, umas cartas que ele tinha guardado, e evidentemente todos os amigos dele de Turim eram pessoas ligadas ao antifascismo, à Itália, mas esse empenhamento político foi bastante notório. Tem esse lado paradoxal, não é como é noutros escritores, uma coisa que decorra naturalmente da personalidade dele, mas foi um eufórico revolucionário. Exatamente, parece contrariar, parece que, enfim, há muitas teorias sobre isso, não me parece muito interessante, nunca me parece muito interessante dizer que uma pessoa não é aquilo que ela diz que é, isto é, não me parece muito interessante dizer alguém que diz que é comunista, não, você não é nada comunista. Mas de facto há uma ideia, há alguns biógrafos que falam muito nisso, da ideia de uma espécie de horizonte coletivo de superação, de uma espécie de bloqueio individual. Isso interessava-me. E interessava-me, no caso... O próprio bloqueio individual. Interessava-me o bloqueio individual porque ela era muito leva, de facto, o intimismo a uns momentos quase insuportáveis, intoleráveis, nomeadamente a característica menos atraente no livro, que é uma misoginia muito, muito pronunciada. Esse lado não é muito interessante. Quer dizer, é interessante do ponto de vista literário humano, mas não, mais humano do que literário, para perceber a personagem, mas é uma parte um pouco desagradável, porque ele tinha, enfim, sexualmente era uma pessoa, digamos, inadaptada na sua relação com as mulheres, e o diário dá conta disso, mas sobretudo tem esse lado que também tem o diário do Kafka, mas no Kafka vem mais naturalmente porque ele era judeu, da introspeção, autoacusação, etc. Eu gosto muito disso porque sempre tive uma grande dificuldade das pessoas que são hipercríticas para os outros e que se isentam de quaisquer culpas nos males do mundo, e portanto o Ofício de Viver foi uma espécie de, não vou dizer de modelo, mas foi uma possibilidade de diário moderno que me interessou bastante. E dos diários passamos para outro registro de memória, que é a última gravação de Crapo, de Samuel Beckett. Traz uma peça de teatro, portanto, diários, poesia e o teatro. Viste primeiro representado, leste primeiro o texto? Não, li primeiro o texto, li o texto numa tradução, não sei bem de quem é a tradução, mas era uma edição da Portugália, que tinha outras peças do Beckett, depois vi-o representado pelo Mário Viegas, com um título, aliás, estranho, que era A Última Bandana de Crap, que não sei se é um neologismo ou se é um arcaísmo. E depois, portanto, tinha lido, depois li-o em inglês, vi a versão cinematográfica, naqueles vídeos que foram feitos quando foi já não sei que efeméride foi do Beckett, em que filmaram todas as peças do Beckett, e vi depois com o John Hurt, e depois vi em palco com o Michael Gambon, que é um ator que eu gosto muitíssimo. Vi o Michael Gambon em Londres a fazer o Crap's Last Day. Agora no Festival de Teatro de Almada há 2 anos com o Klaus Maria Brandauer. Nós por acaso fomos infelizmente perdi esse espetáculo. Sim, gostava muito de ter visto, mas não vi. E esse texto, bom, enfim, tem a ver com o facto do Beckett ser de facto um dos meus escritores favoritos. É um escritor sobre o qual é um bocadinho comparado na filosofia com o Wittgenstein, é um escritor sobre o qual as pessoas falam como se estivessem a falar de um santo. É o único, talvez com o Chekhov, o único escritor
de que eu gosto e do qual passei a gostar mais depois de ler biografias. Geralmente as biografias têm um efeito destrutivo, mas o Beckett parecia ser uma pessoa genuinamente decente, embora muito difícil em muitos aspectos. E porquê essa peça? Para já eu gosto bastante daquela tentativa que ele foi fazendo de reduzir o texto ao osso, aquilo que ele chamava os dramatículos de textos muito pequeninos. Esse até é de média duração, ele tem outros muito mais curtos. Embora o texto em si seja curto, mas sim. A peça pode ser... tem muitas pausas. Gosto muito de duas coisas nessa peça. É uma das questões a que eu sou mais sensível na escrita e fora dela, que é a questão da memória, e portanto a peça é sobre um homem que foi gravando naquele modelo antigo das bobines, no seu aniversário fazia uma espécie de diário, um balanço da vida, e portanto é ele em velho a ouvir-se, e nós em palco ouve-se literalmente a voz dele, portanto o ator está em palco a ouvir a sua voz gravada, tal como nós, e portanto gosto muito desse esquema. Gosto muito da maneira como de facto as peças do Beckett são construídas exatamente com o mesmo rigor com que se escreve um bom poema, do ponto de vista da quase da contagem de sílabas, por assim dizer, e dos efeitos de som. O Beckett tem uma particularidade que curiosamente eu não vejo muito nas várias encenações que tenho visto em Portugal, não da parte de quem o faz, mas da parte de quem vai, que é muito divertido. Eu já vi peças de Beckett em que ninguém se riu. Por exemplo, já vi uma versão... Mesmo esta, quando ele come a banana, por exemplo. Exatamente. E a maneira como ele, no inglês, está sempre, de vez em quando, encontra uma palavra engraçada e vai ver ao dicionário uma palavra spool, a certa altura, spool, e há um lado infantil e até escatológico que vem do... vem por influência... Que vem da própria nome, do crap, não é? Mas que também, no caso do Beckett, vem por influência do Joyce, não é? Que era muito dado a humor de aluno dos jesuítas, não é? E num colégio interno, mas essa peça tem a vantagem, para mim, sobre outras, de ser uma peça justamente com essa temática que me interessa muito e de ter encontrado a forma, para mim, perfeita, que é contrapor memórias. Não é só a ideia da memória, mas é um homem que contrapõe memórias ao longo dos anos e que se ouve dizer que idiota que eu era. E é um efeito muito curioso, porque ele tem 69 anos, no momento em que está a ouvir. Mais uma. Está a ouvir-se com 39. Sim. E o de 39 está também a fazer esse comentário de que idiota que eu era para o de 24, que por sua vez fazia-se para o adolescente, não é? Exatamente. E é curioso porque, por exemplo, a peça tem uma coisa incrível, como aliás há outros textos do Beckett que são assim, é que, digamos, mesmo o eu que o eu de hoje considera idiota, às vezes tem a fala final, digamos assim, tem a palavra final. Isto é, quando ele diz com o fogo que eu tenho dentro, etc. Uma espécie de tentativa de achar que o melhor está por vir, e o Beckett tanto ridiculariza isso, como as nossas autoilusões de que agora as coisas agora vão ser melhores, como em alguns momentos aquela voz é uma voz genuína e nós podemos, talvez dependendo do momento em que vemos a peça ou a lemos, podemos acreditar ou não naqueles momentos. Há uma outra peça dele que se chama O Improviso do Ohio, que é uma leitura de um texto, e há um homem que vai batendo, à medida que o texto é lendo, vai batendo com a mão na mesa, pedindo que o parágrafo anterior seja lido outra vez, ou que a frase anterior, para ele tentar perceber o que é que quer dizer, exatamente o que é que se passa naquela história. E aqui também é isso, a história vai sendo contada, nós vamos encaixando as peças, não sabemos em qual, se é o de 39, se é o de 69, que é o lúcido. E curiosamente o de 69 zanga-se quase com o de 39 e faz pouco do de 39, mas depois volta a ouvir, quando está a fazer a sua bobine, desiste, deita fora e depois volta a ouvir a cena, que aliás é belíssima e pungente, da viagem no barco, sim. Em que a rapariga se deita e ele de repente faz a sombra na cara dela para que ela possa abrir os olhos. Ele que tinha tentado e conseguido, de certa forma, ridicularizar o seu eu passado, fica, não direi comovido, porque a personagem não vai ao ponto da comoção, mas pelo menos certamente comove-nos a nós, e portanto o que eu gosto muito no texto é que
por um lado vai buscar a ideia da memória, mas a memória é totalmente localizada e vale o que vale. A memória não é um documento fidedigno, não é um documento... A memória neste sentido de uma gravação, ou de um diário, ou de uma carta, é um momento localizado que mais tarde pode ser revisitado e pode comover-nos, pode nos parecer ridículo, mas muitas vezes pode ter a verdade que depois mais tarde negamos, e isso é uma coisa que acontece muitas vezes nos exercícios de memória. Nós às vezes construímos toda uma história rasurando uma coisa que foi verdade no momento. E tu que também acabas por registar num tom mais diarístico nos blogs, também fazes esse exercício de vez em quando de voltar atrás para te leres? Voltar atrás para me ler só quando estou a editar um texto ou se alguém me fala de qualquer coisa que eu escrevi e eu vou verificar, não vou à estante assim por alta recriação de uma coisa que tenha escrito, isso nunca acontece, mas evidentemente no caso tanto da poesia como da prosa de vez em quando tenho que reler para escolher ou para fazer uma antologia ou para mais raramente para algum texto que seja traduzido, no caso da poesia, e aí de facto encontro coisas além digamos, de serem melhores ou piores, há eus no qual eu já não me reconheço. Apesar de tudo, não tenho 69 anos, mas tenho 43, já chega para perceber quem é esta pessoa. Sim, não gravaste bobinas ao longo destes anos todos, mas, por exemplo, no Em Memória tens um poema que se intitula Crap. Exatamente. Crap, e que no final vais falando da tua voz e de outras vozes, diz a minha voz, emocionante aos 15 anos, emocionada aos 20, espólio de plástico que me documenta e reclama. Mesmo sem haver bobinas físicas, há bobinas mentais. Mas no caso havia algumas, porque eu quando a primeira vez que tive um gravador fazia uma espécie... Daquelas cassetes? Sim, não era bem um diário, mas dizia coisas para o gravador. Felizmente isso deve estar absolutamente extinto à face da terra, mas lembro-me que tinha para gravar aquelas coisas que nós fazíamos, do género, pôr ao pé do rádio para ouvir, estava a dar uma música que gostávamos, enfim. Há pessoas horrorizadas. É outra época. Há pessoas horrorizadas a ouvir isto neste momento. Não há. Nosso público todo fez isso, certeza. Okay. Mas às vezes gravava umas coisas que não fazia ideia o que fossem, não eram certamente literárias, nem pretendiam ser, mas eram. E portanto aí existia uma memória mesmo específica de eu ter feito isso, de ter gravado, ou por exemplo no curso às vezes gravava algumas coisas para me ajudar a decorar certas coisas de direito, e de vez em quando, por desfastio, começava a gravar outras coisas, geralmente a dizer mal do direito. Pedro, muito obrigada. Obrigado. Vamos recordar que a canção de amor de J. Alfred Prufrock de T.S. Eliot está neste momento esgotado na sua edição portuguesa, infelizmente. A edição é da Assírio e Alvim. Talvez possam encontrar em alfarrabistas, ou para quem quiser a versão inglesa pode encontrá-la gratuitamente online. Basta uma procura pelo título em inglês, The Love Song of J. Alfred Prufrock. Sai agora em maio, poesia completa de Eliot pela Relógio d'Água. Exatamente. Esperançosamente vamos encontrar com certeza. Lá o poema. O Ofício de Viver, de Cesare Pavese, também está esgotado. A edição também é da Relógio d'Água. Devo dizer que em parte por minha causa, porque eu já recebi para aí 50 mails de pessoas a dizer que compraram o livro por causa disso. Portanto, eu reclamo, não sei qual foi a tiragem, mas reclamo um bocadinho dessa... E apelamos ao Francisco Alves para que... Exatamente, com certeza. Até claro, porque o Pedro Mexia vai continuar a recomendar. Exatamente, pois as pessoas não têm onde ir. Infelizmente não conseguimos encontrar uma alternativa pela primeira vez neste podcast. Foi a primeira vez que não temos nenhuma alternativa, portanto a Relógio d'Água vai ter de se arranjar e voltar a reeditar o livro. A última gravação de Crap foi traduzida para o português por Hugo Pinto Santos, não está disponível em nenhuma edição para compra, mas em português podem encontrá-la gratuitamente no blog Enfermaria 6, em enfermaria6.squarespace.com. O Biblioteca de Bolso regressa para a semana, mas continuamos disponíveis através do iTunes, do SoundCloud e dos agregadores RSS. Não se esqueçam de classificar e criticar os programas e seguir-nos nas redes sociais, na nossa página de Facebook, em facebook.com/Biblioteca de Bolso, e até à próxima semana com um novo convidado. Até para a semana.